Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CT Segurança, trazendo conteúdo de qualidade de você de novo. E vamos, antes de mais nada, às 3 regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ative também as notificações. E já deixa o seu like, pois nós temos certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo. Nós sempre pedimos os 3 passos, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo a muito mais lugares do nosso mercado. Então não se esqueça. Se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos de novo no nosso programa predileto de quarta-feira à tarde, Security Talks com o nosso pessoal da Avantia. Antes de mais nada, deixa eu dar uma boa tarde primeiro para os meus parceiros aqui da Avantia. Boa tarde, José Carnaúba, como vai? Boa tarde, Silvano, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. É um prazer novamente estar aqui com vocês, tá? E diante do Papa da Gestão de Risco aí, que é o nosso querido amigo brasiliano. Tá? Boa tarde, Douglas. Prazer em estar aqui com vocês mais esta vez. Vou aproveitando que eu já vou puxar boa tarde também. Douglas Brito, mais uma vez aqui. Muito obrigado, Silvano. E muito obrigado, brasiliano, pela presença hoje. Obrigado. Então vamos aí, né? Eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem do negócio. Não vou apresentar, vou só falar o nome desse ícone do mercado que está aqui com a gente hoje. Estamos recebendo hoje nosso convidado especial, o professor doutor Antônio Celso Ribeiro, brasiliano, como ele normalmente é mais conhecido, né? Presidente da Brasiliana Interrisc, gestão de riscos. Só que tem tanta sopa de letrinha, rapaz, no currículo desse cara, vou pedir para ele, por favor, gentilmente, né, se apresentar aqui para a gente falar um pouco de você para a gente poder começar o bate-papo. Ok. Bom, senhor, antes de mais nada, muito obrigado. Obrigado, Silvano, Douglas, Carnaúba, aí, velho guerreiro nosso juntos aí de muito tempo. Tenho um prazer em estar com vocês aqui. Bom, quem sou eu, né? O brasileiro está no mercado há mais ou menos 32 anos, no mercado privado. A minha origem foi em Milico, sou ex-capitão, tá certo? Pedi demissão do serviço ativo, demissionário, montei a empresa, fiz graduação depois em administração, fiz pós, mestrado, doutorado, uma pancada de sopinha de letrinha, que são, na verdade, certificações nas mais diversas áreas aí. Então, entra cibernética, entra risco, entra investigação, compliance. Então, tem aí uma experiência grande aí desses 32 anos de mercado que eu estou atuando. Então, o resumo é esse. Em rápidas palavras, é isso. Tá? Tem uma vida acadêmica, uma vida, na verdade, prática na consultoria. Ok? Muito bom. E para dar o pontapé inicial, eu peço para o Carnaúba, nosso amigo aí, começar aí com a primeira pergunta. Tá certo. Bem, primeiro, é prazer revê-lo, viu, o brasileiro, mesmo que por vídeo, né, conferência, mas tivemos a oportunidade de nos conhecermos há tempos atrás, há vários anos atrás, aí lá na Gerdau, onde eu fui aluno dele em alguns cursos de gestão de risco, também nos deparamos aí em MBA lá em Ambi-Morumbi, então, por isso que eu considero aí um papa sobre o assunto de gestão de risco. Mas falando em gestão de risco, me diz uma coisa, brasileiro, a pandemia Covid-19 ela pode ser considerada um risco do tipo cisne negro em função da grande maioria dos países e empresas terem sido pegas de surpresa? Bom, vamos lá então, Caramba. Primeiramente, o que é um cisne negro, né? Então, o cisne negro, segundo aí o laudo acadêmico, ele fala o quê? Bom, é um risco que tem uma baixíssima chance de vir a acontecer, uma possibilidade, uma probabilidade e um impacto massivo. O que acontece com isso? Geralmente as empresas, o governo, eles dão isso para escanteio e deveríamos ter um plano de contingência para isso. Então, mas aí tem um ponto importante. O Fórum Mundial, através do relatório que ele solta anualmente, Global Risk Report, lançou em janeiro de 2020, logo no início, ele estava na sua matriz de risco colocado como doença infecciosa, uma possibilidade média-baixa e impacto massivo. Está escrito no relatório que se houvesse uma pandemia, na realidade, os sistemas de saúde do mundo inteiro iriam colapsar, não iriam suportar, porque não estavam preparados. Então, veja você, na verdade, que não foi uma invenção, não foi, na verdade, uma alucinação, quer dizer, estava sendo monitorado. O risco pandêmico ele acontece de tempos em tempos, ele é cíclico, na verdade,
Só que as empresas e os governos, nosso governo e as empresas aqui, não acreditavam que isso poderia vir a acontecer em 2020, 2021, ou se acontecesse fora do Brasil, na Ásia, como aconteceu, demoraria muito pouco para chegar aqui. Lê do engano, bateu na porta e entrou, né, com o pé na porta, arrasando meio mundo aí. Então, na minha opinião, não é um cisne negro, não foi porque estava mapeado, só que foi desconsiderado. Palavra certa, negligenciado. Ok? Esse é meu ponto. Perfeito. Então, tenho como evidência o relatório do Globo Risk Report. Ok? Então, brasileiro, em cima disso, a gente sabe que pode ter sido, mas o que você acha de consequências diretas do Covid para o Brasil, né? Você acabou de falar, mas que o Brasil negligenciou, mas não só o Brasil, outros países também. O mundo inteiro. Foi o mundo inteiro, né? Europa, tudo, é verdade. Infelizmente, é uma negligência geral, mas e o Brasil, ele soube lidar bem com a crise na pandemia? O que você vê assim nesse gerenciamento? Então, fotografia minha do brasiliano, através de estudos, o que aconteceu? Surgiu a pandemia, quando surgiu a pandemia, automaticamente explodiram dois grandes riscos, dois macro riscos, o risco político e o risco econômico nosso. E aí esses dois riscos, um interferiria no outro, obviamente, e houve uma certa briga, polarização com isso. Não vamos fechar, vamos continuar com a economia aberta, vamos, na verdade, não fazer o isolamento, aquela briga toda, começou até aquela polarização. Em função disso, a pandemia começou a ser maltratada. Por que motivo? Porque aí houve uma briga política, na verdade, o governo federal com os governos estaduais, por exemplo, cada estado brasileiro correu por si só, então não teve uma união, não teve, na verdade, um direcionamento, uma coordenação, né, central que deveria ter. Na Alemanha isso aí aconteceu, até que foi o país que mais conseguiu coordenar melhor. E, em função disso, outros riscos explodiram pela incerteza que foi criada entre o risco político e o risco econômico. Do tipo, por exemplo, ataque cibernético acabou estourando, tá certo? A questão da desigualdade, desemprego aumentou, a mudança, né, do consumidor em relação a vários itens, ficamos mais digitais obrigatoriamente, empresas tiveram que se acomodar rapidamente, é um risco, aquelas que não se acomodaram acabaram, né, fechando a porta ou tendo uma pancada muito grande. Então, esses riscos poderiam ser minimizados se tivesse um acordo melhor entre a questão política e a questão econômica. Nós demoramos muito para responder isso daí. Só para, antes de avançar, Carnaúba, eu queria aproveitar. Brasiliano, se por um acaso, né, a gente viu lá que aconteceu o que aconteceu em outros países, né? Deu certo, por exemplo, na Alemanha, foi o que você falou. Você acha que o cenário político é o que afeta essa questão do entendimento de que as melhores práticas poderiam ser feitas de tal forma e não foram? É política isso, você acha? Na minha cabeça, Douglas, eu acho que sim. No Brasil, principalmente, a guerra de poder que teve, questão, né, do Estado queria mandar, o federal queria mandar, o estadual acabou tendo o poder que é o de fato, nós somos uma federação, né? Então o Estado é que manda, o município é que manda, tá certo? Isso atrapalhou. Então, exemplo, o presidente da República achou que não tinha que ter isolamento. Teve governador que colocou isolamento. Aí o município que entrou com mandato de segurança contra o isolamento. Quer dizer, isso aí criou, na verdade, na cabeça do brasileiro como um todo, vou para qual lado? Saúde fala A, o presidente fala B, o Estado fala C, o Estado meu fala C, o município fala D. Vira até piada, né? Eu fico, não, foi de fato. Então ficou, na verdade, né, um bolsão, na verdade, um caldeirão do inferno, estavam tentando brigar por si, e nós aqui, na verdade, a massa sofrendo, né? Isso é um ponto importante. Na meu ponto de vista, também, outro ponto importante, a economia nossa, o nosso ministro da Economia, uma pessoa muito competente e tal, mas nessa hora ele deu uma coladinha de placa, né? O que é colar a placa? Ele tinha um processo todo ele na cabeça dele liberal, só que numa hora dessas tem que ser, na verdade, keynesiano. O Estado tem que bancar, velho, não tem jeito. É um impacto massivo, então ele tem que bancar, não tem conversa. O dinheiro não chegou na ponta para o pequeno e médio empresário. Então chegou na ponta lá, talvez, do mais necessitado, esse auxílio emergencial. Mas o pequeno e médio empresário sofreu muito com isso.
e aí gerou o quê? Gerou fechamento de empresa, ou, se não me engano, foi mais de 1 milhão de empresas, pequenos restaurantes, lojinhas, acabaram fechando, tá certo? E, na verdade, não chegou na ponta, desemprego aumentou, cresceu o número de desempregados, então você gerou essa polêmica toda. Houve uma desunião política, na verdade. Na Alemanha, por que pareça, houve uma união entre os políticos de qualquer partido, se uniram, montaram um comitê central, se uniram em prol aí da primeira-ministra, tá certo? Para poder dar um direcionamento único para o país. Tanto é que lá muitas fábricas não fecharam, só seguiram os protocolos que tinham que ser seguidos. E aqui não, né? Vai, não vai, fecha, não fecha, abre, não fecha, São Paulo fecha, Rio não fecha, quer dizer, como é que fica isso daí, né? Muita então, indefinição, terrível. Né? Então, e você consegue enxergar, brasileiro, de forma clara essas consequências econômicas e políticas a médio e longo prazo? Como é que você enxerga? Então, eu sou meio pessimista nisso daí. Eu acho que o Brasil está rateando ainda. Hoje, saiu o jornal de 14 setores aí, 4 estão se levantando, obviamente. Alimentação, tá certo? O agronegócio nosso, uma parte da tecnologia e uma parte da construção civil. Só 4 em 10. Os outros estão rateando ainda. Quer dizer, eu acho que esse ano o PIB vai ser negativo. O ano que vem, se empatar ou crescer 1,5%, 2% no máximo, já é para estourar o rojão. E vamos no fôlego até 2022 e 2023. Não tem jeito. Então vai ser ruim. É ruim para o Brasil. Não é uma posição boa, não é uma posição confortável. Agora tem a incerteza aí da questão fiscal, né, de furar ou não o teto, tá, para poder continuar com a questão de vamos continuar com o auxílio emergencial, ponto muito negativo que eu vejo. Então, eu não vejo um horizonte de almirante aí, na verdade, um céu de brigadeiro, um mar de almirante tranquilo, não. Eu vejo que a gente vai sofrer um pouco. Eu, como pequeno empresário, médio empresário, a gente sofreu, consegui manter todo mundo, mas pauleira, velho. Tivemos que sambar na chapa quente. Então, não é muito calma, não, muito tranquila, não, entendeu? Complicado, né, brasileiro? Inclusive com a questão política, né? Que no início aí o Bolsonaro estava brigando com o Congresso, brigando com o Supremo, agora que ele pegou uma linha mais de fazer aí, na verdade, as pontes que são necessárias. Né? Não tem jeito. É complicado mesmo. E você falou da Alemanha aí, né? É um país que se estruturou, né? É uma referência que a gente poderia ter seguido, né? Porque a gente teve tempo, né? Eu teve tempo de fazer uma análise de risco, né? Como acho que ao pé da letra, como você mesmo sabe muito Só cuidado, bem, né, Douglas. fazer isso. Só cuidado que a gente já teve um aviso aqui do nosso amigo Sérgio Fang, que não pode comparar com a Alemanha, principalmente se for falar de futebol, tá? Perigoso. Pois é, por que te apanha às vezes, né? Sem falar que ontem quase a gente tomou uma sacolada do Peru lá, mas ainda bem que o pessoal conseguiu virar, mas vamos em frente, né? Assim, a gente está falando lá que a gente teve uma visão aí, né, de um outro país para poder se espelhar, para poder fazer melhor, né? Mas não fizemos, como você mesmo disse, e a gente está vendo, né? E assim, a gente sabe que como o Brasil se encontra hoje, né? E aí, em termos de resultados lá, o que você acha em relação ao resto do mundo? O que você vê que o Brasil... Então, vamos lá, então. O Brasil hoje ele está numa posição que eu diria mais ou menos estabilizada. Por que mais ou menos estabilizada? Porque é o mais ou menos. Porque tem estados brasileiros que estão ainda com a pandemia descontrolada. Pega o Ceará, por exemplo, está com uma taxa de reprodução de 2. Então, quer dizer, é complicado. Acima de 1,5, o pessoal já considera que nós já estamos com ela descontrolada. A média do Brasil é 0,92. Média do Brasil. Certo? Então, poucos estados aí, 6 estados, se não me engano, ou 4 que está acima de 1, e só o Ceará que está acima de 2. Agora, se você pegar em número de óbitos, por exemplo, o Brasil, em termos relativos, com os índices que nós temos mundiais, nós somos, na verdade, o terceiro país. Então, tem, na verdade, o Peru, tem a Bélgica e tem o Brasil. Tá certo? Então, o Brasil é o terceiro em termos de óbito. E o segundo em termos de números absolutos. Estamos atrás só do United States of America, nosso amigo Trump lá. Tá certo? Quer dizer, então, se você olhar esse quadro, você fala, estamos bem ou estamos mal? Na minha opinião, a gente não gerenciou bem a crise pandêmica, né? Então, que a gente continua crescendo o número de infectados, a letalidade nossa, em função da curva de aprendizado do pessoal de saúde, que nesse ponto eles foram fantásticos, né?
em aprender a tratar, isso é uma realidade, todo o país sofreu com isso, então diminuiu a taxa de letalidade. O mundo hoje está com 2,8 de letalidade e nós estamos com 2,9, mas os infectados continuam subindo. Então, a gente não reduziu. Então, a gente está fazendo uma subida lenta, mas não paramos de subir. Então, continua ainda. Nós não atingimos o platô, não. Só falar atingir o platô, não atingimos. Se olhar a curva lá, ela está embicando e está indo, devagarzinho, mas está indo. Então, em função dessa não coordenação centralizada, você pega aí os exemplos do Estado do Norte, Pará, por exemplo, Amazonas, que o sistema de saúde colapsou completamente. Tá certo? Por quê? Porque perdeu-se o controle. No Amazonas teve que abrir vala comum, inclusive, para colocar os corpos, contratar containers para colocar os corpos lá dentro. Quer dizer, então são visões, né, que isso choca tremendamente. Em função de quê? Meu ponto de vista, de uma negligência maior de não pensar no bem comum. Meu ponto de vista é esse. Se pensar no bem comum, isso era grande. Então, tinha que ter mudado isso daí. Isso eu falo dos políticos, falo daí da presidência da República e falo também da classe empresarial. Poderia ter pressionado de forma direta quem? O presidente e o Congresso. Não tenho dúvida disso. Essa é a minha opinião, que eu acho que tem que ter batido. E depois, por último, a sociedade. Pressionar, eles pressionaram, né? Mas cada um olhando o seu próprio peixe, né? Não, o próprio umbigo, né, velho? Não tem jeito, é complicado. Como nós tínhamos conversado antes, não tem santo, né? Mas tem uns que pecam mais. Então, na verdade, tinha que ter pressionado bastante, mais forte, né? Batido forte, do meu ponto de vista. Se as associações de classe empresariais batessem firme, muito mais firme do que foi batido aqui, talvez muita coisa poderia ter sido diferente, viu? Muita coisa poderia ter sido diferente, meu ponto de vista. Então, isso daria para a gente poder mudar o contexto nosso. Porque o que aconteceu foi uma bagunça muito grande. São Paulo é uma exceção, na verdade, porque não indo a favor ou contra, não é isso, não. Mas nós tivemos aí um planejamento, foi feito um plano, teve gente competente, teve um comitê de crise que funcionou regularmente, acompanhei isso daí, tá certo? Então, teve discussões, então teve um planejamento com isso, tá certo? E, mesmo assim, o próprio governador demorou algum tempinho para tomar algumas medidas mais rígidas, né? Do meu ponto de vista, tinha que ter feito lockdown em São Paulo, que foi o epicentro da pandemia, né? Mas, mesmo assim, São Paulo agora está na posição mais confortável. Nós estamos em São Paulo com 0,88 de taxa de transmissão, que é uma taxa razoável, não é boa também, não, mas é razoável. Qualquer soluço, ela pula e avança 1, depois ela pode pular para cima de 1,5, tá certo? Então, em termos de risco, nós estamos aí naquele lusco-lusco. Então, estamos aqui naquela divisão ali que ninguém gosta de ficar. Então, essa é a posição nossa em relação a isso, né? Ok? Mas, brasileiro, a gente sabe que o Brasil é um continente, vamos dizer assim, tem dimensões grandes, enormes, com essa quantidade de estados. Como é que você explica essa tamanha disparidade se compararmos estado por estado? Vamos lá. Na gestão dessa pandemia. Então, primeiro passo, infraestrutura de cada estado, né? Você não pode comparar São Paulo, por exemplo, com um estado mais do norte, lá que não tem muita infraestrutura. Mas esse é o ponto principal, esse é um dos pontos. O segundo ponto que eu acho crucial foi a falta de uma centralização de um único comando, com o pessoal todo unido, os Estados Unidos, né? Quer dizer, os estados nossos estarem unidos, né, com um bem comum. Isso não aconteceu. Não acontecendo, cada um correu para si. Quando correu para si, cada um quis ver o seu umbigo. E aí fomos para o vinagre. O Brasil foi para o vinagre nesse aspecto. Então, a gente não pode dizer que foi, na verdade, uma atuação, ganhamos a guerra. Não ganhamos, não. Não ganhamos porque ainda estamos numa situação ainda tênue, tá certo? O São Paulo já está na área verde, mas estamos aí com 0,88, não é um número excelente. Então, em função da não centralização de um comando único e de uma liderança única, você espalhou. E o Brasil, por ser continente, velho, então você tem aí cada estado, né, com um índice diferente, uma problemática diferente, que se tivesse um comando único e ter essa visão mais estratégica, daria soluções. Exemplo, vamos fazer uma compra única casada do Brasil inteiro para respirador, certo? Para máscara, vamos fazer. Você teria muito mais poder de barganha do que cada estado teve. Tá certo? E isso não aconteceu, infelizmente. Informações rápidas aí para intensivista, mesma coisa.
E aí vai, né? Quer dizer, aumentar o leito, na verdade, o leito de UTI, por exemplo. Então, emprego de Força Armada para poder montar hospitais de campanha nas regiões mais precárias nós. Poderíamos ter feito isso. Não fizemos. Uma união que não tem união, né? Exatamente. Na verdade, eu até enxergo assim que as coisas aconteceram em tempos diversos, em tempos diferentes. Eu vi estados que estavam muito bem, tá? E queria até, se possível, cercar e não deixar ninguém entrar naquele estado, naquela capital, naquela cidade, e, de repente, aquele que estava muito bem passou, em determinado momento, a ser o pior. Mas é claro, porque, na verdade, o pessoal achava que você fazendo ali um bloqueio só naquela cidade, ele iria conter o vírus. Não tem como conter. Se o país não tiver uma estratégia única, vamos fazer um lockdown, vamos fechar a fronteira, vamos fechar as cidades, vamos fechar isso aqui, fechar os anéis, fazer um cinturão sanitário, não vai para frente. E tem que ser medidas rígidas. Não tem conversa. São Paulo fez algumas medidas rígidas e colocar o pessoal em casa. Teve que fazer. Mas olha que interessante, colocou o pessoal em casa, as empresas. Qual empresa que estava preparada para colocar seus funcionários em casa? Em termos de quê? Em termos de segurança cibernética? Nenhuma. Todo mundo teve que sair correndo, né, para fazer as coisas. Pois é. Não, e colocou em casa, usa teu computador, usa tua rede particular aqui e pronto. Aí o ataque cibernético, foi lá para as nuvens. Tá certo? Os hospitais sofreram bastante em função disso. Então, faltou toda essa união, um planejamento maior, tivemos tempo para isso, só que ninguém se preparou, velho. Foi quando deu março, a gente estourou aqui em março, né? Início de março, o pessoal fala, tem que se fazer o isolamento, vai todo mundo para casa. Aí foi aquele horror. Eu falo isso que vários clientes nossos aí foram pegos de calça na mão, correndo, preparando. Aí vem aquela velha história, cadê o plano teu de continuidade de negócio que tinha que ter? Tinha que ter. Não tinha. Estava na gaveta. Entendeu? Estava na gaveta bem guardado, né? Ninguém nem achou. Bem guardado. Né? Era secreto, né? É secreto, né? Então, esse modus operandi nosso, né? Como você falou bem, a Alemanha estava sendo um exemplo para o mundo inteiro, tá certo? A Europa sofreu agora, está sofrendo a segunda onda, não teve dúvida. Lockdown, fez lockdown, acabou, não tem papo. O alemão seguiu. Agora, nós aqui no Brasil, São Paulo foi o que mais obedeceu, entre aspas, né? Entre aspas. Só para vocês terem uma ideia, o uso de máscara no Brasil, em abril, no pico da pandemia, era 16% no Brasil. Em agosto, agora, né? Agosto, setembro, agora fizeram a pesquisa, 59% usa máscara ainda. Então, tem um 40% que não usa máscara na rua. Você vê que onde que nós estamos, né? É complicado. Aí assim, se você parar para analisar, né? A gente falou de política e falamos aí de cenários, coisas que poderiam ser dado exemplos ou não, mas e de fato, você tocou no assunto aí. E o brasileiro, né, nessa hora? Né, foi profilático, ele foi preventivo, ele buscou ali as melhores práticas, ou você acha que, de certa forma, ele ficou preso naquela ideia da dúvida, né? Eu vou seguir o cara que eu admiro aqui, vou seguir o ministro ali, o padre... Então, na verdade, o que eu vi e acompanhei, o brasileiro ficou na dúvida, muito na dúvida. E aí entrou, eu falo abertamente isso, né, o nosso presidente aí, ele colaborou, remou contra. Por quê? Porque ele era contra, né, fazer, na verdade, o isolamento, achava que não dava resultado nenhum, achava que tinha que fazer, na verdade, a questão do rebanho, que não funciona, não estava funcionando mais, tá certo? Era contra os de máscara, brigou pela cloroquina, quer dizer, uma série de contradições, tá certo? Que não dava. Então, o Ministério da Saúde falava que não era para usar, ele falava que tinha que usar. Como é que fica o brasileiro comum? Aí sai correndo na farmácia para usar e comprar. Entendeu? Então, foi completamente dúbio. Passou uma mensagem dupla, na verdade, e o brasileiro que tinha mais informação fez o que achava que era certo. Que achava que não era, não fazia. O pessoal mais desfavorecido, né, morando em comunidade, não dá para fazer isolamento. Você vai para um único quarto, por exemplo, uma casa com um cômodo só. Como é que você vai isolar aquela casa? Não tem como. Não tinha que ter um planejamento de você fazer um deslocamento, pegar os mais velhos, os mais, na verdade, vulneráveis, tirar daquela localidade, colocar em outro local. Tudo isso teria que ter sido feito. Aí você fala, mas isso é uma coisa magnânima. Não é, pô. Dá para fazer. Querendo, dá. O que faltou foi planejamento e, meu ponto de vista, uma vontade política
muito grande do Brasil como um todo de querer acertar. Tá certo? Tanto é que nós tivemos aí corrupção em vários estados na compra de respirador, o que é um absurdo, né? É um assassinato em massa, né? Do meu ponto de vista. Entendeu? A gente vive desculpa te cortar, José. A gente vive uma característica aqui que, se você comparar, não falando que eles fizeram certo, porque também não é ponto de comparação, mas uma diferença muito grande que a gente tem aqui no Brasil, as pessoas não entenderam ainda, é que pegar um país como os Estados Unidos, os estados eles têm uma autonomia muito alta perante o governo federal, né? Isso já foi concebido dessa forma, então eles têm uma autonomia de criar as regras, de fazer as coisas de uma forma bem independente em quase tudo, né? Ou em boa parte das coisas. Por isso que tem regras que até pena de morte no estado existe, no outro não existe, e assim por diante. Isso. Aqui nós temos a cultura, né, a história de seguir um governo federal. E quando esse governo federal e o governo estadual começa a bater cabeça um com o outro, a gente entra em parafuso mesmo. Aí o cidadão não sabe exatamente o que seguir, né? Porque a gente sempre teve essa hierarquia de linha, né? Isso, exatamente. Foi o que aconteceu com o Brasil. Até que o Supremo teve que dar, né, a peitada e falar, quem manda não é o presidente. Ele ficou com a mão amarrada, na verdade, tá certo? E aí o Estado teve que assumir as decisões junto com o município, né? Que é até municipal, né? Como é federal, é até municipal. Não tem papo, não tem conversa. Mas até aí houve bateção de cabeça, né? Foi, até aí, entre estados e municípios. Teve muito. Aquela reunião que todo mundo assistiu, lembra disso? Reuniram os prefeitos, os governadores com o presidente, aí começou a ser bate-boca lá. Coisas terríveis, né? Quer dizer, aí você vê o patamar, o nível nosso, que a gente estava em termos de quê? De uma visão estratégica. Visão estratégica de risco, na verdade. Tá certo? Risco para o Brasil. Quer dizer, aí entramos em descrédito, o investidor pula fora, tá certo? Não tem mais como você estar girando, a economia parou. Quer dizer, então ficou numa situação complicadíssima, né? O médio empresário e o pequeno empresário são os que mais sofreram. Não teve jeito. E é a grande maioria. O que sustenta o Brasil é o pequeno e o médio empresário. Esse está sofreu muito, na verdade. E o dinheiro não chegou até ele. Esse foi um ponto principal. Isso que eu bato bastante. Era para sair via banco, era para sair via os bancos sem cobrar taxa, não saiu, vai, não vai. Preciso do nome limpo do cara. Meu amigo, ele está 30 dias parado, está pagando conta? Não está, né? Não está. E não tem que pagar. Sinto muito. Tem que sobreviver, né? Mas E concordo contigo que é difícil o brasileiro ser profilático e ser preventivo numa situação dessa, quando eu diria que as divergências e os choques de informações brasileiras não foram só aqui no Brasil, a própria OMS. Se você lembrar lá atrás, a recomendação do uso de máscara era só para profissionais de saúde. Isso. Lá atrás era só, não precisa correr, não usa máscara porque vamos deixar as máscaras para os profissionais de saúde. Então, pode ser até que naquele momento, pela falta de abastecimento para atender todo mundo, eles preferiram divulgar essa notícia. Olha, vamos essa informação de vamos usar máscara só o pessoal de saúde, relacionado à saúde. Mas isso na cabeça do brasileiro, ele acaba absorvendo e não procura saber por que naquele momento se estava se divulgando aquilo. Não houve essa informação, não houve de forma clara. Então, não é fácil ser preventivo quando, principalmente, não se conhece o problema. Então, é aquele negócio, na hora da situação que está ruim para todos, numa situação de emergência, sabe? Aquilo é como se fosse um gado, ele começa a correr para o lado que alguém está indicando naquele momento, ele fica perdido. Exatamente. E nesse momento, eu já disse em outras vezes, é numa situação dessa em que muitos líderes tiram proveito da situação para manipular a massa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso, então, exatamente isso. Exatamente isso. Mas é momentos de crise, né, profunda para qualquer país, qualquer empresa, que você vê, na verdade, o verdadeiro líder nascer, né? Quer dizer, pegar o timão do barco que está ali para afundar e levar para um outro local. Tivemos exemplos disso lá aí na Segunda Guerra Mundial, do Churchill e por aí afora, que são exemplos firmes, né? Faltou isso no Brasil. Não só no lado político, lado empresarial, quer dizer, então, meu ponto de vista foi que deu é o que você falou, deu essa sensação, né, que a gente estava perdido, a gente estava sozinho, na verdade. O que eu vou fazer? Então,
E não tem jeito, velho. Você vai fazer o quê? Eu consegui manter meu pessoal e eu falo abertamente isso. Não paguei imposto, óbvio. Fiz fluxo de caixa com imposto. Obrigatoriamente. Agora eu vou acertar. Acertar como? Dividir isso aí em 60 meses, azar. Vamos fazer o quê com isso? Estou errado? Eu falei isso já em outras entrevistas que eu dei, mas eu falei, não pode pagar imposto, é fluxo de caixa, velho. Você vai fazer o quê com um pequeno empresário? Vai ficar entre o imposto, vou mandar gente embora? Não mandei ninguém embora. Segurei todo mundo. Então, e não paguei imposto. Então, pau na máquina, bicho. Tem que seguir, ó. Certo? Não tem Mas jeito. quem que você acha, o brasileiro, que foi mais afetado em termos de classes sociais com essa pandemia? Então, aí nós temos dois lados interessantes de poder olhar. Obviamente, as classes mais desfavorecidas foram as mais impactadas, em termos de trabalho, em termos de condições sanitárias, esses foram os mais impactados, tá certo? Em termos sociais, digamos assim. Agora, um ponto para a gente poder pensar foi o seguinte: o Rio de Janeiro e Brasília é o que tem maior renda per capita do Brasil. Rio de Janeiro e Brasília. Aí você fala assim, o Covid no Rio deu maior volume aonde? Aí você fala, foram nas comunidades, nos morros. Foi no Leblon e em Ipanema, por incrível que pareça. Quer dizer, classe privilegiada, informação na mão, Covid plena secundário, certo? Brasília deu aonde? Lago Sul. Quer dizer, pessoal privilegiado. Então, isso é estatística, hein? Não estou inventando. Então, você para pensar e fala, mas por que houve, de fato? Houve também uma negligência, a pessoa querer estar fazendo o que tinha que ser feito. Eu tenho dinheiro, eu vou para o hospital classe A, eu tenho a minha UTI lá, e etc. Então, houve também esse lado. Mas o impactado maior, obviamente, é o trabalhador, foi o trabalhador de um pouco mais um patamar hierárquico baixo na empresa, isso sofreu. Foram os camelôs da rua, que eram os informais, dançaram, tá certo? Então, isso acabou acontecendo. E quem não foi rápido, na mudança do seu negócio, fazer, na verdade, aí, o delivery, foi embora. Quantos restaurantes fecharam? Você passa aqui em São Paulo, na Berrini, por exemplo, você vê, dá pena, dói o coração. N portas fechadas. N, que eram restaurantes que seguravam a barra quando tinha pessoas lá circulando. Não teve pessoas, dançaram, Então, isso é dolorido, É muito dolorido para nós como porque o cara empreendedores. Ele roda ali um mês para pagar o outro mês, E aí vai, E aí fica 4 meses parado. Ele vende o almoço para comprar a janta, Infelizmente, isso daí é uma realidade em muitos estabelecimentos, o brasileiro. Exatamente. Então, do meu ponto de vista, mas se fizer uma análise crítica profunda, o que faltou mesmo foi isso que eu falei, faltou planejamento, faltou uma visão de risco muito grande, porque o Rio, ele vinha bater na porta. Já estava na Europa, não ia chegar no Brasil, o pessoal viajando para a Europa direto, os aeroportos abertos, velho. Porra, por que ninguém fechou o aeroporto? Verdade. Mas acho que isso está diretamente ligado, está muito ligado à questão da cultura, a falta de exercício que a gente tem nessa questão da gestão de riscos, Porque se você está acostumado a lidar com gestão de riscos, já é uma cultura, você está preparado para coisas que podem acontecer, eventualmente você não vai ter a melhor medida para essa questão específica, porque é muito específico o que está acontecendo agora, E bastante volátil e imprevisível. Mas você já tem a musculatura para lidar com situações parecidas, então você já tem um tempo de reação diferente, Você já tem um preparo diferente. Isso. Eu acho que a questão de que você tanto bate, o pessoal da Avantia tanto fala da questão de análise de risco, e da gestão da segurança como um todo, quando você tem que sair de 0 a 100 em 10 segundos, lascou. Agora, quando você já está sempre numa velocidade já legal, está sempre trabalhando aquilo, é só você dar mais uma acelerada, mudar aqui ou mudar ali, Você consegue minimizar o impacto de alguma forma. Mas, com certeza. E do zero é pauleira, É difícil, é difícil. É que tivemos empresas grandes aí que sofreram muito com isso, Porque não estavam acostumadas e não tinham velocidade para isso. Enquanto que outras menores mudaram do dia para a noite, não teve jeito. Quer dizer, eu tenho um cliente meu, grandão, inclusive, que foi altamente veloz. Não pode vender mais na loja, vamos vender no e-commerce, então, pau na máquina, vamos embora. E trocou do dia para a noite e já fez. Então, isso para nós foi bom para o Brasil. Nós nos tornamos digital, forçosamente, mas numa velocidade muito grande. O que você faria em 5 anos, nós fizemos agora, em 6 meses, 7 meses. Você vê quanto cresceu de e-commerce, digitalização, etc. Temos nós aqui fazendo isso aqui que estão fazendo. Para contra fazer, na verdade,
EAD, teleconferência, tudo. Estamos aqui fazendo, faço essa semana, dou aula pelo EAD, quer dizer, minha cabeça mudou, teve que mudar, certo? Então, isso foi um ponto positivo que eu acho, para tirar desse mapa do inferno que a gente falou aqui agora, mas foi um ponto positivo. Quer dizer, então houve esse lado aí bom, né, para a gente poder dar uma evolução muito rápida. Eu acho que isso é muito legal. A tecnologia entrou no sangue de todo mundo. E você falou uma das coisas que você falou que eu peguei aqui, o brasileiro, foi assim, né? A Alemanha passou pela segunda onda, tá passando ali, e fez o lockdown e meio que já reduziu tudo. Cara, a gente tá vendo, eu fui visitar o meu pai, né, esse final de semana, com todas as proteções, né, usando máscara, tudo certinho e tal. Cara, na cidade que ele mora lá, o pessoal não usa máscara não, né? E assim, interior de Minas Gerais, a gente tá vendo lá na Europa acontecer essa questão de segunda onda. E brasileiro, e se acontecer uma segunda onda realmente, que é o que pode acontecer no Brasil, o que você acha que pode acontecer? Você acha que o Brasil está preparado para receber uma segunda onda agora, com essa flexibilização que está tendo, volta ao trabalho, o pessoal agindo normalmente em muitos lugares, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que alguns estados do Brasil, alguns estados do Sudeste, ele está preparado. Por exemplo, pega São Paulo, está mais estruturado, digamos assim. É estruturado. Por quê? Você tem uma boa infraestrutura, por exemplo, de saúde por trás, que pode suportar. Mas o restante do Brasil, do meu ponto de vista, não. Se tiver uma segunda onda mais forte para cá, vai pegar muita gente desprevenida. E os estados do norte, principalmente, que não tem infraestrutura nenhuma, tende aí a ser um número muito reduzido, vão sofrer, como sofreram na pandemia. Então, a gente vai ver cenas de novo dantescas, vala comum e etc. E tem pessoal que negou, né? Ah, aquilo ali foi sacanagem, tinha uma pedra no caixão. Pô, os caras completamente alucinados, né? Teoria da conspiração. Porra, pelo amor de Deus. Você acha que teve sensacionalismo, o brasileiro? Você acha que teve algum tipo de sensacionalismo, aproveitamento de informação quadrada, vamos dizer assim, pela mídia, para passar uma informação, disputa contra o governo? Você acha que... Não, eu acho que teve de tudo, viu? Teve fake news, teve, na verdade, um pouco mais de agressividade em mostrar algumas coisas. Eu acho que teve. Mas não é que era irreal, tá certo? Pega a mídia televisiva, a nossa mídia escrita, por exemplo, são veículos de comunicação mais sérios, né? A mídia escrita, por exemplo, o pessoal digital, vocês, nós aqui, que estivemos aí acompanhando, falando, etc. Eu tinha um boletim nosso que eu soltava diariamente, o boletim, para acompanhar aí o Covid. Então, a gente metia a boca lá, porque a gente via a curva subindo e o pessoal não fazendo atitude. Fui a favor de fazer um lockdown em São Paulo, fui a favor, tinha que ter feito, certo? O pessoal não fez por questões políticas, certo? Ah, não vamos fazer, pô. Então teve de tudo nisso aí. Foi um festival, do meu ponto de vista, de horrores, na verdade. Então, teve a mídia séria, teve aquele cara que soltou um fake news, cara que quis, né, fazer, na verdade, um pouco mais do que era a realidade, para poder pressionar o governo. Teve de tudo. Mas um ponto é claro, né? Quer dizer, a vala comum existiu, os corpos existiram, e o pessoal. E não teve teoria da conspiração. Não teve. Isso aí não teve. O que houve foi negação. E aí entra um ponto psicológico, né? Eu estou negando que eu posso pegar o Covid, o que meu estado está pegando Covid, o país está pegando Covid, eu não pego, não estou tranquilo. Não existe. Já se negaram um risco lá no início, né? Carnaval aconteceu normalmente, né? Nossa, será que aí vai foi ter uma carnaval de novo? negligência que eu condeno veementemente, viu? Porque foi uma falta de visão, né? Já sabiam que isso ia acontecer, mas toca a vida. Vamos tocar a vida, Brasileiro para ficar sem carnaval. Besteira. A Itália fechou lá em Veneza, não teve carnaval em Veneza. Certo? Fazer o mesmo aqui. Como depois o Bruno Covas fez, com todos os eventos, né? Não teve a parada gay, não teve automobilismo, não teve nada. E fez o correto. Para. Como fez a Alemanha. Para tudo, lockdown, pão, e vai embora. Os países europeus, inclusive o primeiro mundo, Bélgica, Suíça, que teve, a Suécia, que teve, depois eles avançaram bastante, porque não fizeram o que tinham que fazer. Eles não fizeram o que tinham que fazer. Eles não fizeram lição de casa. A própria Itália, o prefeito de Milão pediu desculpa publicamente, porque ele foi contra o isolamento. Quando chegou em Milão lá a pandemia, chegou arrasando, né? Aí depois ele pediu desculpa, ele pediu perdão publicamente para a população de Milão em função disso. Aí vem o seguinte, a pessoa negou que isso poderia acontecer com ele.
Esse é um ponto que eu acho crucial. E isso aconteceu no Brasil, com vários políticos, vários governadores, prefeitos, estava numa corrente, não, a economia tem que andar. Se você olhar uma matriz que eu chamo de impacto cruzado, você vai entender o seguinte: o Covid, né, a pandemia, ele é motriz. Então, se você não cuidar daquele risco motriz, aquele risco que influencia os outros, não adianta, você vai enxugar gelo. Você vai enxugar gelo. Então, tem que ter o tratamento do Covid, não tem jeito, de uma forma ou de outra. A gente que trabalha com gestão de risco, brasileiro, a gente usa muito a questão da previsibilidade, né? Das consequências. E isso parece que não foi visto, né, rapaz? E falando em previsibilidade, eu queria que você nos dissesse como é que você enxerga as situações, os cenários pós-pandêmicos no Brasil. Como é que você enxerga isso? Então, como é que eu enxergo isso, os cenários pós-pandêmicos que estamos começando a viver agora, né? Espero que a gente continue mais tranquilo. Eu vejo uma economia ainda balançando, então não vai ser em V, não está sendo em V, a pessoa fala está sendo em V, não está sendo em V, para mim vai ser em U, certo? Quer dizer, afunda, vai demorar um tempinho para mandar no deserto para poder subir. Teremos ainda os riscos acontecendo, riscos que vão estar acontecendo, fora essa incerteza política e econômica que vai gerar. Então, vai ter ataque cibernético que vai explodir ainda mais, porque tem empresa que já prorrogou o home office e prorrogou de forma ainda insegura. Então, o ataque vai crescer no Brasil, já cresceu e vai crescer muito mais. Essa é uma previsão nossa, pelo menos aqui, uma perspectiva nossa. Certo? Desigualdade vai aumentar, não tem jeito, não aumentar, tá certo? É uma realidade. A previsibilidade aí é que chegue até o final do ano aí com quase 20 milhões de desempregados, né? Estamos com 16 hoje, ou 15 milhões e pouco. Então, tem mais chão pela frente. Então, os cenários pós-pandêmicos são cenários que a gente vai ter que fazer um esforço grande, tem que ter uma união grande para poder estar fazendo uma recuperação integrada e casada. Se isso não acontecer, eu tenho receio de que a gente vai ter um cenário político aí em ebulição. Essa é a minha visão aí mais pessimista, diria eu. Não estou sendo otimista, não, mas pessimista, certo? Que vai mexer com todo mundo. Tá? Alguns mercados cresceram muito, se deram muito bem. Pegar os farmacos, hospitais, alimentos, aí foram, né, ponto fora da curva. Algumas empresas de logística. Tive um cliente meu que é entregador aí de motoboy, por exemplo, ele cresceu 65% na pandemia. Isso é exceção, ponto fora da curva. Enquanto outros pararam totalmente, certo? Então, eu tenho essa visão, essa concepção. Se a gente não mudar a forma de lidar com o político econômico, que é o risco de ligação lá em cima, os dois, e um influencia o outro, e esse se influencia de baixo, a gente vai para o vinagre, vai ter uma recessão. Agora nós tivemos lá atrás, desde 2008, que a gente não... Estamos derrapando, né? A gente não deu ainda arrancada. Estamos derrapando. É pura verdade, a chance de dar a subida é pequena, né? É pequena. Eu não vejo com bons olhos, não. A gente vai sofrer aí subir na ladeira, velho. Com uma vacina, você acha que pode acontecer algum tipo de mudança, brasileiro? De, sei lá, chegar em 2021 e mudar alguma coisa? Então. A vacina é um ponto crucial, né? A vacina vai vir, vai ter vacina no ano que vem. Final desse ano talvez tenhamos, mas o Brasil não vai ter condições de vacinar todo mundo, né? Então, a gente vai ter um time aí maior, certo? A vacina vai chegar, vai vacinar o pessoal de saúde, o pessoal de segurança, a polícia militar, mas para chegar na ponta, eu acho que demora 1 ano e meio, mais ou menos, a 2 anos, na minha concepção. Então, a gente vai ter aí também um caminho mais longo, né? Nós somos aí uma unidade muito grande de população, não somos uma Suécia, não somos uma Bélgica pequenininha, tá certo? Então, vai ser difícil. O próprio Dória falou que vai ter 5 milhões de doses. O Estado de São Paulo, o que é isso para o Estado de São Paulo, 5 milhões de doses? Para São Paulo já não é nada, pô. Verdade. Não é verdade? Então, a gente pensa nisso. Fora que tem que ver a qualidade da vacina também, né? É um outro ponto. Eu não sou médico, tem que ver como é que está, né? Quebrando protocolo, etc. Mas, salvo engano, a grande São Paulo já conta com 20 milhões de habitantes, né? Isso, então. Você fala, vai colocar 5,
Então, Dá um quarto da Grande São Paulo. Isso, aí tá. Ele prioriza, que tem que priorizar. Pega a pessoa de saúde todo, pá, vai. Depois vai a polícia atrás. Tem que ir também. Só aí já vai embora, pô, já vai uma grande parte embora. Então, a gente fica a pé em relação a isso, né? Então, a vacina é uma saída. O Covid, do meu ponto de vista, vai parar, vai deixar de ser disseminador com a vacina, mas o Brasil vai apanhar um pouco mais até todo mundo estar vacinado, né? E temos que aprender isso, né? Lições aprendidas, né? É aquilo que foi comentado aí pelo Silvano. Nós temos que ter, na verdade, uma velocidade já em andamento, ou seja, se preparar, né, para os riscos que são considerados ali baixa chance e probabilidade alta. Não tem jeito. Nós temos que estar prontos para isso. Se não estiver prontos para isso, a gente vai ser sempre pego de calça na mão. E vamos enxugar gelo, né? Isso é o pior. Então, faz, não chega a lugar nenhum. Então, a minha visão macro é essa. Brasileiro, nos cursos que você oferece hoje, você tem aí modos aí de operar ou você mudou alguma coisa em relação àquilo que você aplicava depois da pandemia? Você agregou, mudou? Não, o que eu forço mais hoje, boa pergunta, Sérgio. O que eu forço mais hoje no curso é a gente usar no curso duas matrizes. A matriz de risco, que dá a criticidade do risco, e usar a matriz de impacto cruzado, que te dá a motricidade, ou seja, a interconectividade entre os riscos, a ligação entre os riscos. Então, tipo essa que eu falei, o Covid é a motriz, o político e econômico, eles são incertos, eles influenciam entre si, recebem a influência do Covid e os três geram uma pancada de risco. Então, se eu não cuidar do risco motriz lá, no nosso caso aqui, o Covid, tá certo? Você fica a pé. Mas aí, para a gente ter uma priorização mais formalizada, eu cruzo as duas matrizes. Então, o que eu mudei foi isso. Então, você cruza a matriz de risco com a matriz de impactos cruzados, que eu chamo. E aí você tem uma priorização de riscos. Ou seja, o risco motriz, independente de ser crítico ou não, tem que ser tratado. Ele é um risco sistêmico, né? Que é aquele que pode desestabilizar todo um processo todo um sistema todo, e ele é pequeno. Então, um exemplo, sem falar em pandemia, você pega lá um controle de acesso que a recepcionista não pegou a carteira direito, não fez o processo como tem que ser feito. Risco pequenininho, minúsculo, não altera nada. Mas deixou entrar lá, por exemplo, uma pessoa que vai roubar os dados ou que vai sabotar, na verdade, né, o seu banco de dados. Qual foi a causa disso tudo? O cara não entrou de ninja, paraquedas, né, não foi um hacker, não. O cara entrou pela porta da frente, passou, houve um erro, ele percebeu, aproveitou aquela brecha e passou. Esse é um risco sistêmico. Tá certo? Que é um risco pequeno e que desestabiliza tudo, tá certo? Então, eu acho... Aproveitando que, só para completar, né, aproveitando já que você está falando dos seus cursos, o Marcos Mine aqui, ele perguntou no chat aqui do YouTube como estão os cursos da Brasiliano nessa pandemia. Aí é só para te ajudar a completar o assunto. Claro, não, a gente manteve os cursos, obviamente paramos os cursos presenciais, o MBS foi um deles, fizemos o curso online, foi um sucesso, tivemos aí, por incrível que pareça, 58 pessoas que foram inscritas no curso. No presencial, nós tínhamos em torno de 20, 25, 22 pessoas, então foi maior o volume de pessoas, pegou o Brasil inteiro, né? Obviamente, e a gente está agora optando em fazer mais pelo online, pelo EAD. Então, vai ser a regra nossa nova. Então, os cursos continuam, estão rodando nesse sentido. E É online ao vivo ou é EAD? Não, ao vivo. Legal. O MBS está sendo online. Por que online? Porque a gente tira a dúvida na hora, a gente conversa com o aluno, questiona o aluno, vê se ele está dormindo, assistindo novela, esse monte de coisa. Né? A gente brinca, chama o cara, tem a listagem. Senão o pessoal liga o computador assim, sai, né? Desliga a casinha, vai ver a novela, vai cuidar do jantar com o filho, o diabo. Então, o novo jeito de matar a aula, né? Isso, um jeito inteligente de matar a aula. Né? Mas a gente manteve online os cursos, é um ponto importante. Nós também nos reinventamos, né? Ficamos também em home office, tivemos que nos reinventar, tivemos que fazer auditorias de longe, uma série de coisas. Quer dizer, inovação entra nessa hora, né? Fazer de forma diferente. Não tem jeito. Tivemos que fazer isso aí, praticar isso daí. Não teve como escapar. Boa. E... Tem uma pergunta aqui do Rafael, também é uma questão do ponto de vista, né, explorar um pouquinho o assunto, com relação ao SUS.
né? Porque o SUS ele também tem planejamentos de risco, né? Em teoria, né? Sendo a maior contingente hospitalar que a gente tem hoje no Brasil, ele também tem que entender, fazer a gestão de riscos do que pode acontecer, quais são os surtos que podem acontecer, saber que, tipo, em época de inverno vai ter mais gente indo por questão de gripe, que de domingo à tarde vai ter mais marmanjo que se estrepou no futebol de manhã, indo por ortopedia, e assim por diante, né? O SUS, você considera que o SUS ele conseguiu fazer um bom trabalho? Ele é algo funcional? Então, na minha opinião... Rafael aqui, com uma certa criatividade em cima. Sim, na minha opinião, o SUS, na verdade, foi a grande base que nós tivemos. Se tivesse o SUS, a gente estava estourado, na verdade. Essa é a realidade. Foi o que sustentou aí a classe mais desfavorecida de forma direta. Agora, se você perguntar para mim, teve um planejamento? Não, não teve. Foi feito na raça, médico, enfermeiro, isso foi isso que aconteceu. Não teve um planejamento em relação a isso. Foi na guerra, foi na raça, foi operação de guerra. Eu tenho vários amigos meus que são médicos aí, enfermeiras, etc. Foi na raça, velho. Então, tiveram que dobrar. E mesmo os hospitais maiores, privados, sofreram muito com isso, sofreram com ataque cibernético. Tem um cliente meu que é um hospital que teve, por exemplo, prontuário eletrônico, na verdade, sequestrado. Aí tiveram que pagar, na verdade, né, o resgate, porque não podia ficar aquilo ali sem meia hora, porque em meia hora podia morrer gente que estava na UTI. Como é que faz? Vai esperar subir a TI 2 horas, 1 hora. Não tem esse time. Então, foram pegos de surpresa também, pra você ter uma ideia, certo? Mas o SUS foi campeão, do meu ponto de vista, fizeram um trabalho bom, na verdade, não tem o ótimo, mas foi bom, o ótimo é inimigo do bom, né? Deu um suporte muito bom para a população, não tem jeito. Então, é um pessoal que... E não foram reconhecidos, né? Isso que é o pior. Não foram reconhecidos. Isso é uma lástima, né? O pessoal de saúde não foi reconhecido, como deveria ter sido. Ok? Então, esse é um ponto que eu considero importantíssimo. E não teve também, embora era previsto, as análises de risco que deveriam ter tido, né? Então, teve alguns prognósticos, mas não tivemos, não. Essa questão de ataque cibernético que você comentou, Brasiliano, de certa forma, quem não preveu, igual esse seu cliente, né, de certa forma, também negligenciou, porque se você parar para pensar, é óbvio que ia ter, né? A gente está falando aí de um cenário onde está todo mundo mais vulnerável. Eu não sei os números, acho que você com certeza deve estar muito bem antenado com relação a isso, mas deve ter sido um aumento enorme, né, de ataques aí. Não, as empresas, pra você ter uma ideia, Douglas, as empresas, hospitais, instituições escolares, por exemplo, sofreram muito, principalmente hospital e instituição escolar. Roubar todo o banco de dados dele, parte do banco de dados aí, por exemplo, dos alunos de aula, EAD. Como é que você sabe quem pagou, não pagou, quem vai pagar, não vai? Isso aconteceu. Agora, motivo disso, se a gente pegasse o relatório do Global Risk Report do Fórum Mundial, está lá claro agora, o ataque cibernético no mundo inteiro, está lá como possibilidade alta, impacto alto. Quer dizer, no mundo inteiro. E o Brasil é um deles. E o Brasil virou alvo da América Latina, quer dizer, como ponto crucial de ataque. Então, tem site, né, malicioso, falando sobre Covid, pandemia, etc., foi um absurdo. E aí entra o fator humano, que não foi bem preparado. Porque você pega, por exemplo, num hospital, um médico cansado, saiu do seu turno de trabalho, quer sentar um pouco, tomar um cafezinho ali na hora. Ele pega o celular dele, pega o computador dele, abre, vê lá um site qualquer, o cara clica, ele não está pensando mais. Então, não teve essa rigidez, na verdade, de estar batendo no cara, toma cuidado, senão isso pode prejudicar a gente, pode prejudicar o hospital, o paciente. Passou batido e foi embora. E o mesmo aconteceu em casa, no home office. Home office, muita gente apertava lá, pessoal, veja as últimas notícias do Covid. Pá, apertava ali, pronto. Era o phishing. Aqui no Brasil, as grandes empresas, eu diria que já adotavam alguns sistemas preventivos, porque se praticava numa escala, obviamente, bem menor, o home office, né? Então, eu conseguia entrar nos dados da minha empresa, utilizando uma VPN segura, enfim. Agora, eu acredito que as pequenas, médias empresas que teve que adotar essa abertura de home office sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de conhecimento, essas vão ter aí provavelmente um ataque muito mais facilitado, né?
Ah, sim, mas vou te contar um segredinho, viu? Teve empresa grande, e não estava preparada. Teve empresa de energia, por exemplo, que teve que fazer o home office com o pessoal do call center, para você ter uma ideia, e da mesa de operações, que não podia ficar junto, porque teve Covid lá e tal, tiveram que ser separados. Então, levaram para casa e usou o que de casa? Internet da casa do cara. Pois é. É assim, ó, eu acho que, infelizmente, né, o brasileiro também carrega um pouco dessa cultura de aprender mais na dor do que no amor, né? Eu aprendo com a dor, entendeu? É isso mesmo. Mas, por um outro lado, tá, eu vejo que existe assim, alguns hábitos, algumas mudanças benéficas em função disso tudo. A gente aprendeu muito, a própria saúde, né? Os profissionais de saúde hoje estão sabendo lidar um pouco melhor, com os doentes. Então, eu vejo que, infelizmente, estamos aprendendo na dor. Mas, não, aprendemos na dor. Mas teve uma curva boa. Vai deixar um bom teve uma legado, curva boa de aprendizagem com relação à equipe médica. Eles aprenderam muito com isso daí. E rápido aqui no Brasil. Aí vem a nossa flexibilidade. A gente aprendeu rápido a lidar com o pessoal que estava entubado, a hora que tinha que entubar, não entubar antes, não entubar depois. Isso tudo foi pego rapidamente. De aprendizagem. Até que a nossa taxa de letalidade, na verdade, tá? 2,8 hoje, né? Relativamente, se comparar e olhar o número de infectado e a taxa de letalidade, eu não considero ela ruim, tá certo? Embora sejamos aí o segundo, o terceiro, mas não é ruim, péssimo para o Brasil. Não é. Então, mas foi na dor. E aí houve a flexibilidade do brasileiro, do jeitinho brasileiro, em querer se virar, tá certo? Em fazer um respirador com outro tipo de máquina, aqui o IPT da USP, aqui a própria Faculdade de Engenharia da USP, por exemplo, mesma coisa, foram criativos para a burra. Fizeram coisas inéditas aí com respirador, de um fazia dois. Isso aconteceu, quer dizer, são coisas bacanas de se falar. Nem tudo foi perdido, né? Tá certo? É verdade. Mas o que eu acho e critico muito foi a falta nossa de previsibilidade. Isso eu acho que foi marcante e foi o pecado original nosso, foi esse, tá certo? Junto com uma não coordenação centralizada. Eu acho que esses dois pecados, para nós, são fatais. Então, isso eu acho que tínhamos que aprender, revisar, tá certo? E verificar. Parecido com o que nós tivemos aí com o Covid, parecido, né? Foi Brumadinho também, a mesma coisa. Fazer a comparação é igual. Estourou lá a barragem, o que vai fazer? Aí você vai pensar tecnicamente, puxa vida, quem deixou um refeitório a 800 metros de uma barragem que podia ficar por legislação? Houve bobeira, houve esquecimento, não houve. Então, mesma coisa. Então, a comparação, se você for fazer isso aqui, a gente vive aqui no Brasil várias situações desse nível, né? O viaduto que caiu em São Paulo não tinha planta. A prefeitura não tinha planta. Perderam a planta. E aí, como é que você faz para arrumar com o viaduto? E aí vai, né, velho? Então, pô, nós temos que mudar aquilo que você falou, tem que mudar o chip um pouco. Né? Por isso, que riscos é uma disciplina, na verdade, uma matéria fundamental, porque com isso aí a empresa, o governo, né, tem um olhar diferenciado. Tem dois olhares importantes. Primeiro, de antecipação, e o segundo, de adaptação. Então, antecipação e adaptação. Então, isso é importante. Então, aproveitando, brasileiro, infelizmente, nosso tempo aí está acabando, né? Claro. E a gente aqui é bastante pontual, porque a nossa gestão de risco mostra que se a gente não for, a gente começa a perder a audiência. Claro. Então, eu queria aproveitar que você está com a palavra, deixar um recado final aí para o pessoal e depois dos nossos amigos, aí, o Douglas e o Carnaúba também. Legal. O que eu vou falar final para o público aí em geral, na verdade, tá certo? É que a gente acredite em ferramentas, em técnicas de gestão de riscos, que elas funcionam, tá certo? O pessoal acha que não funciona, que é chutado, não é. Então, meu recado é esse. Vamos fazer e praticar o processo de gestão de riscos para a gente ter essa visão de antecipação e de adaptação. Caso contrário, vamos enxugar gelo. Ok? Perfeito. Douglas? Ô, Silvano, eu só tenho a agradecer mais uma vez aí a live, agradecer o Brasiliano por participar com a gente. É uma honra para a Avante, eu como representante da Avante aí ter o Brasiliano participando conosco aí. Foi super instrutivo, acho que
Quem quiser conhecer mais a Brasiliano, acho que tem que conhecer os cursos lá, vale muito a pena, né, Brasiliano? É isso aí. Agradecer o Carnaúba aí novamente, grande parceiro. E o Silvano não precisa nem falar, né, Silvano? Valeu, pessoal. Também quero agradecer a todos aí e dizer o seguinte, sabe? Eu acho que o brasileiro, de fato, aprendeu bastante com essa dor que nós estamos vivendo, mas errar é humano, mas persistir no erro, eu acho que aí é burrice mesmo. Portanto, a gente tem que aproveitar as coisas boas dos tombos que a gente leva, entendeu? Então, o aprendizado é importante. Eu acho que nós já estamos tendo alguns resultados de outras doenças em função das medidas de higiene que a gente passou a adotar. A gente criou novos hábitos de prevenção. Os médicos aprenderam e a gente tem que carregar a parte boa desse aprendizado para nós, para que a gente possa ter uma vida melhor e estar mais preparado para outras pandemias, seja oriundas da China, seja oriunda de guerras, a gente tem que estar preparado para crises, sempre. Tá? E aí o aspecto de gestão de risco, o aspecto preventivo é que vai prevalecer e que deve prevalecer, né? Então, vamos olhar o lado bom também, tá? E como legado dessa situação que vivemos. É isso aí. A gente tem que deixar... A gente tem aquele síndrome do aluno que estuda na última hora, né? O brasileiro dá aquele jeitinho, né? Não, tudo bem, no final do ano eu dou um jeitinho, eu faço. A gente tem que se antecipar mais para parar de passar tanto aperto, né? Usar essa criatividade gigantesca que a gente tem, que a gente comprovou mais uma vez aí durante toda essa situação e ainda vai continuar comprovando, porque a gente não vai... os reflexos ainda vão ser, né, duradouros um pouco aí, e mostrar como a gente consegue se antecipar mais usando uma formação mais adequada, né? Usando o exemplo da gestão de crise que a gente tem na área de segurança, levando, a gente estava discutindo ontem, né, sobre pegar o conhecimento todo que a gente tem na gestão de crise oriundo da área de segurança e levar para os outros segmentos, né? Isso. Levar essa antecipação, essa preparação para todos os segmentos do corporativo, do público, do privado, né? Brasiliano, olha, muito obrigado pela tua presença aqui com o pessoal da vocês. Talks. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui no CT. Douglas, te agradecer, vocês estão em casa aqui, o CT é a casa da Avantia, como sempre. Carnaúba também, queridaço nosso aqui, obrigado pela presença, obrigado você que nos acompanhou aqui online, ou que está vendo isso depois, não se esqueçam, depois entra aqui na live de novo, nesse mesmo endereço a gente está aqui, você pode assistir novamente, coloca lá na pesquisa do YouTube do canal do CT Segurança, tem toda a playlist da Avantia Security Talks com todos os programas anteriores, e também segue aí esse QR Code na tela que você pode experimentar o reconhecimento facial, a identificação de máscara, que é uma POC, uma demo que a Avantia deixa para você aí experimentar, e caso seja interessante para a tua empresa, você pode procurar o pessoal que eles também te mostram mais profundamente como isso funciona. Obrigado, a gente se vê daqui a pouco, 19h30, com o programa do comandante Luca, no Linha de Frente, e às 20h30 tem Camila Risse com Hackeando Marketing, aí, com o Desafio Parte 2. Obrigado, pessoal, obrigado a todos vocês, e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, abraço. Obrigado. Até mais.